Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 31º vídeo da cronologia dos X-Men, A Origem do Fera. Após a surpresa no nascimento do super bebê Henry, que seria chamado carinhosamente no futuro de Hank, sua família se muda para Illinois, uma fazenda em Illinois, centro-oeste dos Estados Unidos. Ali eles permanecem durante toda a infância do pequeno Henry, que a família ela procura esconder a criança de qualquer outra pessoa, né, da localidade. Por quê? Eles notam que o bebê tem várias particularidades diferenciadas, né? Eles notam que ele é de fato um mutante, né, porque ele tem uma agilidade absurda, surpreendente para a pouquíssima idade que ele tem e uma força muito além do que uma criança da idade dele teria. Então a família, em função disso, isola o pequeno Henry. Ele não tem contato com outras crianças. Ele tem mais contato com o seu tio Bob, que acaba se transformando numa vítima dele, né? Não porque o Hank seja uma criança ruim, muito pelo contrário. A mãe dele sempre tentava lembrá-lo de que ele tinha uma força excessiva. Ele ficava até chateado com isso, né? Porque ele tentava controlar aquilo apesar da pouca idade que ele tinha. E então o que acontece? Esse fato desse isolamento necessário faz com que o Henry ele viva num mundo particular e ele se interesse. Isso acontece com acho que 99% dos nerds também. O nerd geralmente ele cresce mais isolado. Isso faz com que o pequeno Hank se interesse por literatura, por leitura, à medida que ele vai crescendo, evidentemente. E no período em que o Hank morava na fazenda, né, em Dunphy, Illinois, ele foi estudar na escola da localidade ali, né? E durante algumas vezes, né, aconteceu um lance muito interessante, que os pais dele eram, né, convocados pela diretoria, eram chamados ali, né, pelos diretores e professores e tudo mais, não porque o Hank era uma criança maldosa, ele não era isso. O problema é que ele era extremamente inquieto, né? O diretor algumas vezes falou para os pais dele ali, né, que para eles não se preocuparem com o intelecto do garoto, né? Ele não era uma criança mal educada, né? Não era uma criança ruim, ele era de fato brilhante, sim, né? Essa observação era muito marcante nele, porém ele era extremamente inquieto. E tudo que ele via a nível de mecânica funcional, ele tinha que desmontar para ver como é que funcionava. E ele não parava para ficar questionando, ele olhava, ficava maravilhado com aquilo, e ele precisava desestruturar aquilo para ver todas as peças, né, para entender, compreender como é que aquilo funcionava, em essência, né? E ele fez isso com a máquina copiadora da escola, né? Aí o senhor ali, a pessoa que era encarregada da manutenção das coisas da escola, ele queria ver o demônio, mas não queria ver o Hank, por conta disso, né? Uma ocasião em que o Hank ele abriu o motor do ônibus escolar, desmontou totalmente o motor do ônibus escolar, e montou de novo, né? Ele conseguiu dar a partida, e toda vez que ele conseguia desmontar e montar e fazer a coisa funcionar, ele ficava em êxtase, ficava maravilhado com tudo aquilo, né? Como eu disse para vocês também, o Hank ele tinha um interesse absurdo por uma variedade de livros didáticos e livros de gênios, de criadores. Ao longo da história ele lia isso muito novo, né? Isso era muito incomum para uma criança da idade dele, né? Se ele saísse
passear com os amigos, né, com uma namoradinha, enfim, com um grupo de jovens que era comum na idade dele, ele entrasse tipo, uma casa do espanto, né, aquela coisa de casa do terror que tem muito em parque de diversões, né. Se ele notasse que tivesse um projetor lá, ele pulava, ia na direção, pegava o projetor, olhava, analisava, era um inferno, né, essa aptidão, essa curiosidade descontrolada que o Hank tinha. Uma outra coisa interessante também, tinha uma igreja na localidade, uma igreja cristã, católica, e eu digo cristã católica, por causa da arquitetura e que dentro tem um padre, todo mundo sabe como é que é a roupa de um padre, então isso não está escrito que é católica, mas né, tá claro. Né? Tanto que o Hank ele frequentou essa escola, essa igreja, ele se confessava, ou seja, o Hank tem essa veia religiosa, né? essa veia cristã, apesar de ser um cientista. Né? A fazenda dos seus pais produzia milho e tomate. Né? E depois de um longo período, o Hank eventualmente, raramente ia visitar os pais, né, quando ainda estavam vivos. Ele construiu para a mãe dele uma cozinha totalmente mecanizada. Né? Ele construiu uma cozinha que executava todo tipo de tarefa programada para a mãe dele. É que ela já estava um pouco mais velha, então para poupar ela daquelas atividades diárias, né, ele criou uma casa high-tech, que fazia uma infinidade de coisas, e fez isso também com um trator que fazia toda a colheita, né, da fazenda dos pais. Ele criou coisas logo muito cedo, né? E assim, essa parte da vida do jovem Hank, a gente não pode deixar de falar, porque isso já apontava porque ele iria se tornar no futuro. Apesar de que ele era um perito absolutamente brilhante no campo da fisiologia, da química, né? Ele também sabia fazer coisas extraordinárias no campo da mecânica, né? Ele tinha facilidade, ele era mais genial, né, no lance da química, da física, da biologia, tudo mais, mas também sabia criar coisas, construir coisas funcionais, mecânicas. Né? E isso é importante ressaltar também. Depois de um tempo, os seus pais matriculam o Henry no colégio Freeport, né, que já foi dito, já é um colégio conhecido para quem está acompanhando os vídeos. Né? O mesmo colégio em que o Ciclope e o Bob Drake estudam. Né? Então eles matriculam o Henry no colégio Freeport. E ele vai crescendo em meio às outras crianças da idade dele, sem maiores problemas. Né? Os pais dele sempre lembravam ele de procurar esconder o intelecto dele. Né? Eles tinham muito medo que ele se expusesse muito. Isso não significava que ele deixasse de ser o primeiro aluno da classe dele, evidentemente. Só que a genialidade dele estava muito além do normal. Um certo dia, em que ele estava caminhando e conversando com uma colega de escola, eles passam ao lado do pátio, né, que tinha o campo de futebol americano da escola, né, de treinamento, e o treinador estava dando uma bronca no time dele, né? Uma coisa que já tinha se tornado até corriqueira. Ele estava bronqueando com um time que era um time totalmente... que não conseguia ganhar nada. O time do colégio era um time medíocre, nunca havia ganho nada e continuava passando várias temporadas sem ter nenhum tipo de brilho, nenhuma projeção. O time não ganhava absolutamente nada. Fracasso. Fracasso total. E o treinador estava absolutamente arrasado e indignado com a incapacidade do time de ganhar alguma coisa, qualquer que fosse, né? Tanto que no meio da bronca que o treinador estava dando, o Harry estava passando com a amiga e ele estava falando: vocês, é impressionante, vocês não ganham nada, vocês
não se esforçam, vocês são um time medíocre, qualquer um é melhor do que vocês. Qualquer um, eu vou até provar para vocês. Aí chamou o Hank, né? Falou, vem cá, o menino tava passando ali, qualquer um consegue ser melhor que vocês, até esse desconhecido aqui. Vem cá, garoto. Aí chama o Hank e fala para ele chutar a bola, né? A bola de futebol americano, aquela bola tradicional, característica do futebol americano. O Hank chuta a bola, meia conta a gosto, e o resultado é, ele estoura a bola no chute. Naquele momento, o treinador, evidentemente, que se surpreende, não só ele, como todo mundo que viu aquela cena, e já pensa, isso não é normal, né? O que aconteceu? Isso que eu vou falar para vocês agora não não é dito na história, mas é o que evidentemente aconteceria. Imagina só, o pequeno Hank chuta uma bola de futebol americano e ela estoura. O cara deve ter pensado, eu vou pegar outra para ele chutar, não acredito no que aconteceu. Não é isso que eu estou falando, você não tem na história, mas é o que eu faria. Pediria para ele chutar de novo, ele iria estourar a bola de novo, evidentemente. E agora, voltando à realidade dos fatos, o treinador pensa, essa é a solução para todos os meus problemas. Insere o Henry no time de futebol da escola. Consequentemente, o que acontece? O pequeno Henry, ele sai do anonimato total para se tornar a maior estrela do Colégio Freeport. As características que ele tem, evidentemente, é de um quarterback, né? Para quem gosta de futebol americano, sabe que a numeração característica desse jogador, que seria do número 1 ao 19, é o quarterback, que tem as características de arremesso e chute, com precisão. E o Hank, ele assume o número 8 do jogador do futebol americano do Colégio Freeport. O arremesso do Hank é tão poderoso que ele consegue deslocar um interceptador, né? Qualquer um que fosse segurar suas bolas, isso não ficou bom, né? Não é legal falar isso, né? Que segurar as bolas do Hank. Então qualquer um interceptador que fosse tentar interceptar as suas jogadas, a sua bola, ele era deslocado pela força do arremesso que o Hank tinha. Não só do arremesso, como do chute que ele tinha, né? Então ele passa a se tornar a estrela maior do Colégio Freeport, porque todas as características dele como jogador são muito acima do esperado. E evidentemente que ele se torna também foco da mídia, né? Porque ele se torna famoso. Da noite pro dia ele passa a ter várias namoradas, ele se torna um cara famoso no colégio, né? E ele sempre foi muito carismático, isso não influenciou. Porque o cara é um cara gente boa mesmo, né? A fama não iria influenciar no caráter dele, né? Aí o que acontece? Num dado momento em que o colégio já tinha ganho 7 partidas consecutivas, né? Aquela coisa além da imaginação, e ele se tornou famoso pela mídia, os jogos em que ele participava era sempre acompanhado, né, pela mídia em geral e tudo mais. Teve uma ocasião em que um jogo dele, né, o Hank do Colégio Freeport vai jogar, o quarterback mais famoso da época e tudo mais, e isso trazia muitos torcedores, muitas pessoas para assistir os jogos. Bandidos, sabendo do jogo que ele iria participar, eles se mobilizam, né, se organizam para poder assaltar ali a bilheteria. E é o que um grupo de bandidos fazem durante um jogo. Eles vão até a bilheteria, eles roubam todo o que tinha sido arrecadado no jogo. Só que pessoas que conseguiram perceber a movimentação dos bandidos conseguem entrar em contato com a polícia, chamar a polícia aparece rapidamente, no momento em que eles iriam fugir. Aí o que acontece? Esses bandidos retornam para dentro do estádio. E no momento em que eles retornam para o estádio, com a polícia correndo atrás deles, o Hank percebe isso durante o jogo.
E o que ele faz, né? Como ele tem aquela coisa instintiva do herói, ele procura querer ajudar, né? Ele arremessa a bola e derruba um dos bandidos, um dos assaltantes ali, que estavam, né, fugindo da polícia. Na sequência ele pega o próprio capacete dele que ele usa, arremessa e tudo mais. E ele consegue derrubar os bandidos ali. Ele utiliza também a agilidade dele, não é só arremessando o capacete e a bola, ele também dá aqueles saltos característicos, né, da natureza mutante dele, que são além da imaginação, e consegue parar ali o assalto, né? E tudo isso estava sendo filmado. E a filmagem, né, a transmissão chegou, isso a transmissão vai em território nacional, enfim, e chegou ao conhecimento de um super vilão, né, que viu aquela jogada, aquela coisa que estava sendo documentada pela mídia e tudo mais, e o vilão se interessou, logo prontamente notou que ele era um mutante e se interessou a ter ele nas suas fileiras, né? How convenient. How convenient. Olha só o que eu vou falar para vocês. Esse vilão, ele se chamava na ocasião, El Conquistador. Foi uma das bolas fora da Marvel Comics. Essa história que eu estou narrando para vocês, ela originalmente foi publicada na The X-Men número 49, 50, 51 e 52. É exatamente essas revistas que contam a origem do Fera, a origem original, a primeira vez que foi publicada a origem do Fera. Então, assim, como foi publicado em 68 e a gente já disse anteriormente, né, que a época tinha todo aquele lance, né, da licença poética, e a gente tem que pensar com a cabeça da época. Mas, enfim, mesmo a gente tentando se utilizar, né, o pensamento da época, esse personagem, né, esse vilão, esse super vilão, o El Conquistador, ele é tão ridículo que depois, quando a Marvel decidiu recontar a origem dos X-Men nos Filhos do Átomo, né, que é uma obra de arte, como eu sempre digo, eles nem colocaram e nem citaram esse lixo, porque é vergonhoso, é um tipo de vilão que ele nunca deveria ter sido criado. Encurtando, essa história do Hank, do Fera, ela faz com que o professor Xavier, ele convoque os X-Men quando o Hank manifesta o poder dele, ele chama os seus pupilos que já estavam sendo treinados na mansão para irem de encontro ao Hank. E esses personagens em questão o Scott, que é o primeiro X-Men, o Homem de Gelo, que foi o segundo, que já foi contado, e o Anjo. Esses três personagens, o professor Xavier envia eles para poder recrutar o novo mutante, né? o Fera, o Hank. E encurtando, entra toda uma trama, né? Porque esse El Conquistador pega os pais dele para fazer de refém, para poder fazer com que ele trabalhe para ele, né? Usando os pais como chantagem, né? E os X-Men, seria a primeira vez que os X-Men se unem para enfrentar um vilão em comum, né? Para quem não sabe, se essa história fosse uma história que fosse levada a sério, não esquecida, né? Seria a primeira vez que os X-Men juntos enfrentariam um inimigo em comum. Não o Magneto, mas o El Conquistador. Ainda bem que a gente, né? Porque não vale nem a pena falar para vocês que, enfim, os X-Men ajudam ele, né, nessa história original de 68, e eles resgatam a família do Hank e tudo mais. Vamos voltar a uma origem mais plausível, no Colégio Freeport. No caso dos Filhos do Átomo, acontece uma coisa parecida com o Hank. Ele nota que tem um bandido que está colocando pessoas em risco, que é um cara que está ligado aos perseguidores de mutantes, né? Aqueles racistas que se mobilizavam para maltratar os mutantes. Ele usa o seu poder na frente das câmeras, denunciando sua natureza mutante para poder pegar o cara acaba morrendo, enfim. E a vida dele muda drasticamente. Quando as pessoas descobrem da natureza mutante dele, ele perde aquela
aquele estrelismo que ele tinha, né? Que ele era um cara popular, e ele passa a ser perseguido aquela parte racista, pelas pessoas que eram preconceituosas com relação à natureza mutante, né? Então, assim, isso vira uma reviravolta na vida dele. Ele é um cara popular, uma estrela maior, e depois que ele tenta fazer o bem, mas denuncia a sua natureza mutante, ele passa a ser perseguido. Isso faz com que o Xavier tenha um espaço para se aproximar dele e recrutar ele. Isso foi genial nos Filhos do Átomo, né? Tanto que o Xavier tenta falar para ele que ele pode continuar utilizando, e ele deve utilizar os poderes que ele tem em favor das pessoas, e que ele não vai ser aceito na sociedade do jeito que a sociedade está lidando com os mutantes na atualidade. Uma última coisa que eu quero falar para vocês, e uma coisa muito interessante, é que que já foi citado também na origem do ciclo, mas é bom falar para vocês também, que durante o período em que ele ainda era popular no Colégio Freeport, o Hank acaba encontrando, sem querer, com o Scott. E o que chama a atenção dele na ocasião é o Scott estar lendo Nietzsche. O Scott está de canto, né, isolado, como é uma característica do personagem dele, e o Hank nota que ele está lendo Nietzsche. E ele se aproxima e fala: nossa, esse livro é muito bom, esse livro que você está lendo. Eu li esse livro quando eu tinha 9 anos. Isso é importante dizer para vocês saberem que o Hank já era um cara genial, muito novo. Ele procurava esconder isso da turma dele. Isso está claro nos Filhos do Átomo. Tanto que tem um rapaz que mostra para ele uma aula de, não sei se é fisiologia, enfim, uma fórmula muito complicada, né? Para ele decifrar, e ele, na hora ele já bate, ele já mata aquilo em segundos. Mas ele entrega de novo o caderno para o rapaz e fala que ele não está entendendo nada. Porque fazia parte daquela criação dele, que os pais dele procuraram falar para ele não denunciar a natureza dele, né? Preocupados com o futuro dele. Bom, tem algumas outras coisas que vão ser ditas a respeito da natureza do Fera, da origem do Fera, né? Vou encerrar agora para não ficar muito longo, né? Eu quero que vocês, caso tenham gostado desse vídeo, dá um like pra gente, que é extremamente importante. Espero que vocês estejam gostando do que está sendo feito aqui no Estúdio Maçamba, na cronologia dos X-Men, que é feito com todo carinho, e é muito difícil fazer isso. Um abraço e até o próximo vídeo.